paz e bem. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa A Serviço da Vida. Hoje nós vamos contar a história de um grande legado deixado por Irmã Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira. Ela, em vida, já era considerada santa pelo povo baiano e também por nós. A sua missão inspirou muitas pessoas, inclusive nós, que possibilitou a criação de um lar para acolher pessoas que já não tinham mais esperanças, mas que com suas bênçãos cresceu e hoje acolhe muitas pessoas. Paz e bem. O Deus que nos chama é o amor. Nos ensina São Luís Gonzaga. Seja bem-vindo a mais um programa A Serviço da Vida. Em 26 de maio de 1914, nascia em Salvador Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, nossa Santa Dulce. Desde pequenina, na tenra infância, ela já almejava a vida religiosa. Na adolescência, ela já cuidava das pessoas que estavam em situação de rua e também dos enfermos. Aos 18 anos de idade, a jovem Maria Rita, ela se forma professora primária. Aos 19 anos, ela ingressa na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, onde tomaria o nome de Irmã Dulce após os seus votos. Aos 22 anos de idade, ela inicia o seu trabalho de acolhimento de pobres e enfermos. Para ela, não havia obstáculos. Eu me lembrei que tinha um mercado velho. Aí arrombei o mercado, botei 40 doentes lá dentro. E passava todo dia lá, já tinha uma irmã me ajudando, a irmã Hilária. Nós íamos, a gente varria, aí os vizinhos davam café, uma velhinha olhava eles. Mesmo que não houvessem locais apropriados para acolher, isso não era dificuldade, pois qualquer lugar que desse um pouco de conforto, acolhida, era utilizado por ela para acolher esses pobres e enfermos. Um local como este, em Pirajuí, estado de São Paulo, hoje um centro de restauração e cuidado da vida, mas que outrora não passava de um prédio abandonado há mais de 50 anos e que era utilizado pelas pessoas para outros fins, um local de morte, um local de sofrimento, um local de abuso. Aqui era assim, um prédio que estava assim, abandonado, né? Aqui ficava muito andarilho na época, né? Eles chamavam Hospital Velho. Eu chegava da escola, eu tinha medo de passar nessas ruas aqui. Porque a gente tinha medo, a gente escutava falar, a gente é criança, que a gente tinha medo de alguém pegar a gente lá fora e trazer aqui para dentro. Era bem assim. Acontecia de tudo aí. A gente achava seringa, muitas coisas assim relacionadas a drogas. Tinha mal-assombrado, disse que já morreu gente enforcada aqui. A história de nossa obra e do Anjo Bom da Bahia se assemelham. O número de pessoas que procuravam Irmã Dulce era cada vez maior. No convento, não havia um local adequado, próprio, para acolher este número de pessoas. Quando não tem mais lugar na triagem, nós dizemos: olha, meu filho, não tem lugar. Você se incomoda de ficar no chão, ou no necrotério, no quintal? É o lugar que a gente tem. Ô irmã, é melhor do que na rua. Então, era necessário improvisar para acolher e iniciar os atendimentos. E foi no galinheiro que Irmã Dulce improvisou um local para acolher e dar esses primeiros cuidados. Um galinheiro como esse,
Dali surgiria a inspiração para o nascimento de um grande hospital. Em Pirajuí não foi diferente. A associação chegou em Pirajuí primeiro com a fundação do Lar Dom Bosco, uma comunidade terapêutica para dependentes químicos, que, como o velho hospital da cidade, ficou sem uso no passado. Passou por uma grande transformação por meio da recuperação de vidas. O trabalho desenvolvido no Lar Dom Bosco, em Pirajuí, chamou a atenção de Neguito, antigo provedor da Santa Casa de Pirajuí, em 1999. Eu fazia parte da provedoria, juntamente com o Neguito. Eu era o vice-provedor e a gente estava com o problema aqui do prédio velho, que falava, o prédio da Santa Casa. Ele desejava que a história daquele prédio abandonado, que se destinava a ser um hospital, parado há mais de 50 anos, fosse reescrita. E lembramos então de uma frase de Santa Dulce dos Pobres. Ela disse certa vez: "Eu sou apenas um lápis na mão de Deus." Neguito foi ao encontro de Frei Francisco, da Associação e da Fraternidade, para que pudesse conhecer esse local e reescrever esta história. Foi quando nós decidimos a doação e encontramos no Frei Francisco a receptividade para essa doação. E o Frei Francisco nos acolheu e acolheu o início da obra e deu uma arrancada. E hoje eu vejo com muita gratidão assim, de ter naquela época, gratidão minha e do pessoal da diretoria, sabe? E uma nova história começou a ser reescrita. Nascia o Lar Irmã Dulce na Providência de Deus, naquele prédio abandonado, que ora era destinado para ser um hospital que nunca foi concluído. Foram reformados alguns quartos, uma parte daquele prédio abandonado, para acolher jovens e adolescentes com problemas psiquiátricos e neurológicos, que eram encaminhados pela Secretaria de Assistência Social da região. Era assim, bem simples, entendeu? Aqui era tudo terra, havia somente uma ala, entendeu? Que nessa ala continha os pacientes masculinos e femininos. Foi na ala 1, aqui que nós chamamos hoje de bloco 1, né? Onde iniciou a reforma dos quartos. Não tinha janela, não tinha portas, né? Piso, revestimento, nada. Uma luz já iluminava aquele local que viveu na escuridão. Um lugar que no passado foi ocupado por pessoas sem moradia, em situação de rua, e que deixou feridas na história de muita gente, como de Maria de Lourdes. Nossa, mudou muito, né? Mudou. Incrível, Nossa, né? Com certeza. Os quartos que era tudo escuro, nossa. Então, aqui tinha um, dois, era esses daqui mesmo que a gente morava. E você lembra quando seu pai faleceu? Então, meu pai faleceu ali no cantinho de fora, sentado. A minha mãe me conta. E quantos anos você tinha mais ou menos? Eu tinha 9. Era muito difícil. Vínculos familiares que foram rompidos, mas o início do Lar Irmã Dulce trouxe esperança e novo significado de famílias para os pacientes que acolheríamos. Uma história fruto da divina providência. Eu vim aqui para prestar serviço voluntário e nesse trabalho eu acabei conhecendo a Jennifer, que pertencia ao grupo, e me apaixonei por ela. Isso aí é coisa de Deus mesmo, aquele amor que surge que você não sabe de onde. Depois que eu entrei, eu fiquei sabendo que já tinha sido deferida a guarda provisória dela para uma outra mulher. Até que foi retirada dessa família
parece, por maus tratos, ou não cuidavam direito, eu não sei exatamente o que era. E ela acabou vindo para mim. Então ela chegou em casa em 2001, entendeu? E está até hoje com a gente. Mesmo aqueles abandonados, eles eram amparados, eles eram amados, eles eram cuidados, entendeu? E não só aquela obrigação, vou dar banho, vou cuidar, vou dar comida, não é isso, entendeu? Além disso, era aquele carinho, aquele amor, aquele laço familiar. O espírito de Irmã Dulce, espírito missionário, já pairava nessa obra naqueles anos iniciais. Um lindo trabalho que estava sendo realizado. Mas a providência tinha outros planos. Ela preparava um enriquecimento dessa história. Um ano e pouco depois do início das atividades, os jovens tiveram que ser transferidos para outros locais. Essa obra, então, ficou parada por algum tempo. Com a pausa nas atividades, nós iniciamos um trabalho de ampliação das estruturas. O Lar Irmã Dulce, na Providência de Deus, era uma obra ainda muito pequena, mas de uma importância muito grande. Era necessário crescer, mas não havia recursos. A gente vê que é a providência divina, quem mantém, quem toma conta, que dirige, e que a gente aqui é somente um instrumento bem fraco nas mãos de Deus. Deus sempre provê e proverá. E proveu para São Francisco companheiros, amigos que o ajudaram a levar adiante o mandato do Senhor. Não somente com palavras, pois São Francisco dizia evangelizar, se necessário, com palavras. E Deus também proveu, mais uma vez, na vida da Associação e Fraternidade, promovendo o encontro de Frei Francisco com o Dr. Barradas, secretário estadual de saúde do estado de São Paulo naqueles anos. Com uma obra a ser reconstruída, a ser destinada para um fim humanitário, outro com um problema humanitário por resolver. Ambos a serviço da vida. Naquele momento, havia uma grande articulação em prol da reforma manicomial. Dr. Barradas queria reorganizar os manicômios, que muitas vezes, em algumas instituições, não havia condições mínimas humanitárias adequadas, sanitárias, no cuidado daqueles pacientes. Era um cuidado, por assim dizer, desumano. Naquele tempo, no estado de São Paulo, havia grandes hospitais psiquiátricos, com um número enorme de pacientes. Um deles, talvez o mais conhecido, o Juqueri. Para onde enviar aqueles pacientes? Onde acolher aquelas pessoas? O lar Irmã Dulce, na Providência de Deus, iniciava uma nova história. Nascia o Hospitalar Irmã Dulce, na Providência de Deus. Santa Dulce, a nossa santa, que entra em Roma, soltando as pombas, pombas da paz. Nós somos da Congregação das Missionárias Filhas do Coração de Maria. Vem fazer parte da nossa congregação? Vem! E os pacientes chegaram. E deu-se início a uma nova luta. Eles chegaram com comportamentos e atitudes que chocavam e impressionavam os colaboradores. Então eles veio chegando para a gente, assim, numa situação bem precária.
Muito assim, deprimente mesmo, porque eles... Era coisa de outro mundo, gente, o tratamento que eles tinham. E a história que alguns deles contavam, nossa, era de cortar o coração da gente, sabe? O que eles sofriam lá. O que eles passaram. Eu não acreditava que um ser humano podia fazer com outro ser humano. Tem uma paciente aqui, até hoje, que chega e fala: tia, cadê a sala de choque? Bom, na área da construção é uma coisa, mas aqui é diferente. É construção e amor ao próximo, né? Porque a gente nunca tinha visto uma situação dessa. Como eles chegaram aqui, foi posto uma pulseirinha neles para ir acostumando com o nome, né? Muitos não tinham, mas no momento, o que se sabia, colocava a pulseirinha com o nome identificando. Até nós começar a entender, conhecer melhor eles, né? Eles eram bem agressivos, né? Porque eles contavam assim, que lá era a lei do sobrevivente. Era bem assim, tomava banho de borracha, comia quem era mais forte. Faziam as suas necessidades no chão e comiam ali do lado. O que eu vou conseguir fazer com esse tipo de paciente? Como fazê-los entender que neste local o espírito de Irmã Dulce está vivo, que aqui é um local novo para uma nova vida. A própria Irmã Dulce certa vez disse: nós procuramos incutir no espírito dos médicos, dos funcionários, de todos que trabalham aqui, de ver a imagem de Deus na presença do doente que nos bate à porta. A gente vive a vida de Cristo na pessoa do pobre. E foi assim, enxergando Cristo em cada um deles, que conseguimos uma grande recompensa. A cada dia tinha que conquistar alguma coisa. Então a gente começou a colocá-los sentado à mesa, começou a oferecer uma colher para ele se alimentar. A gente começou a ver possibilidades para eles se tornarem um ser humano. Eu acredito que nós fizemos a diferença para eles. Os atendimentos que a gente faz com eles são voltados para os cuidados de higiene, são cuidados com alimentação, um corredor com curativos. Às vezes eles vêm e acabam questionando a gente, pedindo para fazer um curativo só mesmo para dar um aconchego, porque eles gostam disso, eles gostam dessa atenção. A gente tem toda a parte da fisioterapia, que a gente conta com 4 fisioterapeutas, onde a gente tem todos os dias uma deambulação, onde os pacientes que têm a necessidade de se exercitar, que são os acamados, fazem essa questão da deambulação junto com os pajens. Nós temos a TO, que também faz a questão das cozinhas terapêuticas, os grupos de atendimento, que eles envolvem muito a questão de desenvolver as suas atividades. Nós temos muitas pacientinhas que gostam do crochê, que gostam do bordar. Tem um pacientinho que é o seu Benedito, que ele adora fazer as maquetes dele, que ele utiliza os papelões. Hoje a gente acaba criando uma rotina para eles e por mais que eles apresentem as patologias deles, eles conseguem entender e ajudar. Você pode ver que eles não ficam mais no chão, eles comem na mesa, eles ficam calçados, coisa que era muito difícil, eles ficarem de roupa, hoje eles ficam. Quando realizamos uma obra de misericórdia, não esperamos retribuição alguma, mas Deus sempre nos presenteia. E a graça, a gratificação, a grande recompensa que Deus nos deu e que sela
a qualidade do serviço deste hospitalar é a alegria, a paz, a liberdade de todos que hoje aqui moram e desfrutam de vida, e vida em abundância. Diva, é você que cuida das plantinhas aqui? Eu que cuido daquelas aqui. Como que a senhora cuida? Explica pra mim. Eu? É. O regado faz. A Júlia, eu não esqueço dela. Eu levanto e já vou. Ju, bom dia. Bom dia. Já vou do salão dela e já falo, bom dia, Ju. Gosto muito, 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 muito. E eu amo muito todo mundo que tá aqui, eu amo muito. A minha mãe jogou eu à rua. Eu gosto muito aqui, fundo do coração. Eu dava droga, eu fumava cigarro, agora eu não fumo mais, não uso mais droga. Nossa, tio, aqui eu faço o milagre de Deus. Então isso aqui é feito com amor e às vezes o amor falta muito hoje, né? Se eu falar para você que aqui é um trabalho como outro qualquer, não é. Não é. Para trabalhar no Hospitalar Manduce, além de ser profissional, tem que ser ser humano. Eu falo assim, que eu aprendi muito com eles. É muito gratificante isso, de ver a alegria deles. É filho, tanto é que chama a gente de mãe, de tia. Quando às vezes se perde algum, a gente sente muito. E a gente vê poucos que a família vem visitar e muitos não têm a família. Diferente da paciente Janaína e sua mãe, Dona Iracema, que assim como os pacientes e colaboradores, estende sua gratidão pela obra. Oi, meu amor, mamãe, filha. A mamãe, o Ian mandou um beijo pra você, Janaína. Mamãe te ama, amor. Tô cuidando dele com muito amor, tá? Aqui é amor. Eu vejo minha filha ser bem tratada, ser querida. Então, eu como mãe, eu choro de saudade, mas não de preocupação. Porque aqui é paz, aqui é a minha tranquilidade de ter uma filha num lugar abençoado como esse. Nós viemos já com ideia de voltar, né? Passar a pandemia para voltar. Mas como nós fomos muito bem recebidas, graças a Deus, nós resolvemos ficar aqui. Nós gostamos. Eu trabalho, eu faço a pastoral com os pacientes. Admiro muito o trabalho deles aqui, os pacientes, como eles são tratados. Eles são deficientes, mas eles vivem a vida deles. Então, tem muito a ver com a Madre, a Santa Dulce, que ela é a humildade e a caridade. E o que me chamou muito a atenção aqui é o paciente, ele não tem nada para dar a gente de material. Ele não tem nada de dar, mas ele tem muito amor para dar para a gente. Hoje, se falar, vamos embora, ninguém das três vai querer, queremos ir embora. São muitas histórias. Aqui, nos corredores do Irmã Dulce, o milagre acontece todos os dias. A devoção de Irmã Dulce aqui sempre foi muito forte. Em 2019, ela foi canonizada. E aí nós pudemos ter a oportunidade de comemorar essa canonização. Então é com muita satisfação, principalmente no mês de agosto, a gente comemora Santa Dulce dos Pobres no calendário da igreja, mas a gente comemora principalmente Santa Dulce dos Pobres no dia a dia, na rotina e no cuidado com os pacientes dessa obra. Desde 1999, quando iniciamos o trabalho aqui, nós temos uma certeza, que o Espírito de Santa Irmã Dulce esteve e está presente nesta obra, em cada passo, em cada olhar, em cada sorriso, em cada um dos nossos assistidos e também dos colaboradores e benfeitores. Santa Dulce, o anjo bom da Bahia, foi canonizado
em 2019, pelos trabalhos que realizou, pelos milagres que operou e pelas inúmeras bênçãos que derramou e continua derramando. Santa Dulce dos Pobres. Ela não morreu. Ela vive nesta obra. Doce luz, eu sinto seu cheiro de flor. Eu sei que você está aqui. Sua presença é de amor. Doce luz, que nunca abandona o irmão. Conceda sua força de fé. Me guia minha luz pela escuridão. Beijo pra todos vocês. Ó providência, ó divina providência do Altíssimo Deus, tem provido, provê e proverá. Providência de Deus, tende piedade de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Receba o nosso abraço. Aos tristes sozinhos, serei fraternidade. Aos sem esperança, eu levarei a fé. Irei te anunciar, haja o que houver. Eis aqui a minha vocação.